Noé foi contemporâneo de Abraão. E eu acho que foi o Moacir que perguntou na aula passada sobre essa questão da longevidade de Gênesis, né? Como é que esses cabra vivia tanto, né? Como é que esses caras vivia tantos anos? E isso daqui ajuda a gente a tentar fazer uma datação da Terra de acordo com a Bíblia. A gente consegue chegar em alguns números, né? A gente consegue chegar em alguns números bem interessantes. A gente vai ver que Adão, com 130 anos de idade, vai ter Sete. Depois, Sete, com 105 anos de idade, tem Enos e por aí vai. Então a gente consegue dizer que até Noé, até o dilúvio, a gente teria 1656 anos. E aqui tem alguma coisa muito interessante quando a gente for falar um pouquinho mais sobre essa longevidade, o porquê que esses caras viviam tanto. Tem algumas explicações aqui, das mais estapafúrdias às mais interessantes. Alguns vão dizer que os anos que eles tinham aqui não seriam anos, mas seriam meses. Então não está falando que Adão viveu 930 anos. Então Adão teria vivido 930 meses. Então pera, se cada ano é um mês, então tem alguma coisa errada, porque esses caras aqui que viveu com. Teve Jared aqui com 65 anos, quanto que daria isso aqui se ele tivesse então em meses? Quanto que dá isso aqui, Rago? Dá 5 anos de idade, né? Ele teria tido o filho dele com 5 anos de idade. Então é totalmente infundada essa ideia. Outra que seriam clãs. Então o clã de Adão dominou por 930 anos. Também não faz nenhum sentido isso, porque a gente vai ver a genealogia rolando de que Adão teve Sete, depois teve Enos, depois teve Cainã. Então não teria como ter tido esses clãs, mas você ter especificamente pessoas. A gente está falando de pessoas. Continua, a gente vai ver aqui que você vai ter no Arfaxade, Selá, Peleg, Reu, até que você chegue em Naor, que seria o vô de Abraão. E aí você vai tendo os anos rolando aqui. Então a gente chega que Abraão nasceu aproximadamente ali pelas contas que a gente consegue fazer, pelo que o texto mostra para a gente, no ano 1948 depois da criação. Então a gente consegue chegar num número desse aí. A gente consegue ter esses anos aí de como é que isso seria. E aí tem as referências bíblicas. Mas olha que interessante que a gente não percebe. Noé foi contemporâneo de Abraão. A gente vê tantas gerações que se passam, mas porque eles viviam tantos anos, e se vocês verem aqui, ó, de quando tem Noé, ó, Noé ele vai ter o nascimento de Sem, que é depois de Noé aqui. Aí depois dele vai ter aqui ó, o nascimento de Noé. Ele vai ter nascido aqui no ano 1056. E aí você tendo várias gerações depois de Noé. Você tem Sem, você tem Arfaxade, você tem Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e finalmente Abraão. Mas eles foram contemporâneos por 58 anos. E Sem, que é da descendência de onde vêm os judeus, de onde vem o povo semita, ele foi contemporâneo de Abraão por 110 anos. Olha que interessante. Eles viviam muito tempo. A Bíblia vai dizer lá que Matusalém viveu 969 anos. Você tem Abraão vivendo 930 ou 950, não lembro agora de cabeça. Mas por que esses cabras viviam tanto? Olha como eles viviam muito. Você tem aqui uma curva aqui da longevidade. Você vê essas gerações iniciais aqui todas vivendo aqui próxima na casa de 900 anos. Aí você tem dois outliers aqui, né, que saem um pouquinho do Matusalém e Lameque, se eu não estou enganado. Você tem Enoque, que vive menos, vive 300 e poucos anos, mas porque ele foi tomado pelo Senhor, ele é arrebatado. E depois disso, depois do dilúvio, você começa a ter uma queda, enquanto que esses caras vão vivendo. Óbvio que tem muita gente aqui que morre no dilúvio, né? Todos esses caras que estavam vivendo um monte de anos aqui, eles vão morrer no dilúvio.
Mas você vê que isso aqui vai caindo, até que você chega aqui numa outra região. Você tem aqui o pai de Abraão, que vive acho que 205, se eu não estou enganado, não lembro de cabeça. Aí você tem Abraão, que vai viver 175, você tem Isaac, que vai viver 185, por mais que ainda assim é quase 200 anos, é muito tempo, mas já é outra realidade. Você vê que já são pessoas que vão viver bem menos do que os seus antepassados lá. Então existe uma curva de longevidade que diminui. Isso existe. Isso existe sim, a gente não pode negar. Mas por que esses caras viviam tanto? E aí eu queria ler com vocês alguns textos aí em Gênesis, para a gente ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão, ou pelo menos dar algumas explicações melhor do que aqui esses caras aí dão para a gente sobre esses relatos. Olha que interessante o texto de Gênesis 1, de versículos 6 a 8. Eu vou ler aqui. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Espera aí, do que Deus está, do que está sendo falado aqui? Não estou entendendo. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão abaixo do firmamento das águas que estão acima do firmamento. E chamou Deus o firmamento céu. Pera, então tinha água embaixo do céu e água em cima do céu. Isso é o que está dizendo aqui no texto. Então a gente pode entender que devia ter uma quantidade enorme, avassaladora de água, de vapor d'água na atmosfera terrestre. Isso é um dos pontos que pode explicar essa longevidade, porque essa quantidade de oxigênio a mais de água, a mais na atmosfera terrestre, é quase como se tivesse água em volta de todo o globo terrestre. Isso protegia a entrada de raios solares. Isso protegia a entrada de raios solares. E é por conta de entrada de raios solares ser muito menor, você tinha menos radiação. Se você tem menos radiação vinda do Sol, logo você tem menos doenças, menos propensão a câncer, menos muitos outros problemas que podem acontecer em virtude de quantidade excessiva de radiação vindo do espaço. Quem pode ler para a gente o Gênesis 2, 5 e 7, 5 e 6. Gênesis 2, 5 e 6. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então não tinha chuva ainda, não tinha chovido, não tinha chuva, não tinha nada. Como é que essas coisas funcionavam? Você tinha que, por conta dessa grande camada aí na atmosfera com muita água, você provavelmente tinha uma espécie de um efeito ali, quase que um efeito estufa, mas um efeito estufa bom, porque tornava o clima do planeta muito parecido em toda a sua em toda a sua em todos os continentes, em todos os lados, você teria um clima muito próximo de um clima que a gente tem tropical. E isso fazia com que também as pessoas também tivessem menos problemas, menos doenças. Além de você ter essa questão de comprovar aqui que não tinha chovido, e por conta de não ter chovido, ainda tinha muita água lá em cima. Quem pode ler o 7? No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então muitos vão afirmar que é nesse momento aqui em que você vai ter essa grande quantidade de água que estava em volta da nossa atmosfera, que fazia parte ali da nossa atmosfera, que protegia o ser humano dessa grande quantidade de radiações solares. É nesse momento que você tem esse desabamento de toda essa água. Então realmente não foi uma chuvinha mequetrefe, não foi ali uma chuva ali de verão, foi um negócio extremamente intenso. E não só água que vinha de cima, mas a gente leu aqui que nesse mesmo dia as fontes das grandes profundezas jorraram. Veio água de cima, veio água de baixo. Foi uma doideira esse negócio.
de chuva. Então, por isso que a gente tem aqui essa questão, talvez espero que eu tenha respondido aí para você, Moacir, um dos motivos pelos quais a gente acredita que a longevidade do homem era tão grande no passado e não é mais hoje tão grande e não deve ser tão grande assim. Esse é um dos motivos. Outro dos motivos é justamente também a questão do efeito magnético da Terra. A gente viu na aula passada que o efeito magnético da Terra, os polos magnéticos, eles perdem intensidade a cada 1400 anos. Então eles deveriam ser mais intensos do que são hoje. Por conta disso, também deveriam repelir mais radiação solar do que se repele hoje. Então, eu e outras pessoas acreditam que essa questão da longevidade está diretamente relacionada a essa questão de radiação cósmica, radiação solar.